A gente simplesmente quadruplicou o nosso faturamento, né? Quase indo aí para 5 vezes o faturamento de quando a gente conheceu, que eu te conheci e ingressei no Mapa do Valor. Olá, seja bem-vindo à série Avantes, onde eu entrevisto alunos do Mapa do Valor, os chamados Avantes, que dobraram ou triplicaram os faturamentos com mais lucro nas suas hamburguerias. Pessoas comuns como eu e você e que tiveram resultados extraordinários. Então, segue com essa entrevista aqui. Vamos lá, qual que é o nome de vocês e o nome da hamburgueria? Eu sou a Vanessa E eu sou o Ricardo. e nós somos da 197 Burger. Perfeito. Qual que é a cidade que vocês têm o 97 Burger e a quantidade, mais ou menos a quantidade de habitantes? Nós somos de Ourinhos, interior de São Paulo, 370 quilômetros da capital, e a média hoje em torno de 110 mil habitantes, Mais ou menos. mais ou menos. Maravilha. O que aconteceu com o faturamento da 197 antes e o que aconteceu com o faturamento depois que vocês entraram no Mapa do Valor? A gente simplesmente quadruplicou o nosso faturamento, né? Quase indo aí para 5 vezes o faturamento de quando a gente conheceu, que eu te conheci e ingressei no Mapa do Valor. Vocês faziam quantos hambúrgueres em média por dia antes e quantos mais ou menos vocês fazem hoje? No começo a gente nem não sabia o quanto a gente tinha de capacidade para produzir. O pão era produzido por nós, a gente fazia ele aqui, né, no nosso forno convencional mesmo, e a gente fazia aí numa média de 25 lanches. Aí, quando a gente aumentou um pouco, a gente foi para 35, né? E a gente achava aquilo o máximo. Nossa senhora, olha, a gente faz 35 hambúrgueres no dia. E depois que a gente entrou, né, no Mapa do Valor, hoje é a mesma coisa, é 5 vezes mais, entendeu? Então, assim, Em E termos com esse de aumento, Henrique, com esse aumento de volume de venda de hambúrguer, né? Logicamente tivemos que aumentar o quadro né, da nossa equipe, né? Senão não dava conta. Então, tem muita gente, eu tenho medo de aumentar minha despesa com um colaborador e fica naquela parada, né? Então, nós já temos hoje uma equipe bem bacana, né? Então, por isso que teve esse aumento de volume. sim, com certeza. como é que ficou em termos de lucratividade, né? Antes de entrar no Mapa do Valor, como é que era a lucratividade de vocês e como que é hoje, o que que isso permitiu? A gente não tinha lá atrás um controle financeiro, então a gente não sabia exatamente qual era a lucratividade, se estava dando lucro ou não, porque você vende, o dinheiro entra, mas no final do mês a conta não fecha. E quando a gente começou com o Mapa do Valor, a gente também, o Ricardo tem um irmão que não mora no Brasil hoje, né, que é o Eduardo, e o Eduardo ele tem uma planilha, ele tem um conhecimento muito bom em gestão financeira, então as duas coisas começaram a dar junto. Os seus ensinamentos e o ensinamento dele para que a gente pudesse, né, aumentar a lucratividade, entender realmente aonde estava indo, controlar despesas, né? Não dá, é aquele efeito elástico. Não dá só para você aumentar o seu faturamento e a despesa ir subindo junto, não adianta nada. Eu posso vender 600 hambúrgueres, se a minha despesa for muito alta, eu não vou ter lucro do mesmo jeito, né? Então, isso foi caminhando junto. E hoje, a gente já consegue ter uma lucratividade, eu não lembro como que ficou o mês agora no fechamento, quanto por cento. Mas, assim, com lucro. A gente É, cresceu com lucro. foi. A gente não cresceu só faturamento, não. A gente cresceu com lucro. Mas em termos de tempo do casal, como é que era antes, em termos de tempo de vocês, a semana, etc. E como que é hoje? Na verdade, além da hamburgueria, eu tenho meu escritório, né? Então, eu trabalho no escritório e trabalho na hamburgueria, aí tem a reforma, tem 2 filhos, né? Então, assim, a gente não tinha tempo para nada. Nada. A gente não podia, por exemplo, né? Se a gente quer ir um final de semana em São Paulo, a gente fechava a hamburgueria. A hamburgueria ficava fechada, né? O Ricardo passou por um momento bem complicado,
passou por 2 cirurgias no intervalo de 4 dias, né? A hamburgueria ficou um período fechado, mas depois o André veio, conseguiu tocar. Então, hoje, com a equipe que a gente está, a gente conseguiu ir, por exemplo, no final de semana com os nossos filhos para o sítio. Ficamos no sítio e a equipe tocou. E a equipe tocou. Então, assim, agora a gente está começando a estruturar essa parte, que era algo importante que a gente queria muito, né? Mas é aquilo que você falou, a gente está em obra, então tá assim, né? Aquela com final de obra, na verdade, é pior do que a obra em si, né? Eu acho que. Mas hoje a gente consegue, se a gente tiver necessidade, olha, precisamos ir para São Paulo, queremos ver coisa para hamburgueria nova, a gente consegue ir? A gente consegue. Hoje a gente consegue. Hoje a equipe toca. Show de bola. E a gente tá falando em obra, né? Talvez quem tá assistindo não saiba por quê. Por que vocês estão em obra? Muita fila de espera, bastante fila de espera, e o espaço começou a ficar pequeno, e a necessidade de ter a casa de volta também começou a bater, né? E aí chegou um momento só que a gente não queria sair hoje, né? É na nossa residência, e é isso que as pessoas gostam, elas gostam desse toque caseiro. Então a gente nunca quis sair daqui para ir para um salão, né? Ah, vai para um salão como todo mundo, a gente nunca quis. E deu certo de que uma casa bem parecida com a nossa estava para alugar, e aí eu olhei para a cara dele e ele falou assim: é ali. É perto de onde a gente está, a gente vai avançar 2 quadras, né? Mas a visibilidade do local é diferente, ela é de frente para uma avenida, de frente para um pub, né? Então a gente falou: é ali. E é isso que está encantando todo mundo. Porque eles falam assim, meu, mas pelas fotos vai ficar muito parecido com o que está aqui, pelos vídeos. É exatamente isso. Tanto que a gente vai levar muita coisa daqui para lá. A minha casa vai ficar pelada, né? A gente vai levar muita coisa, mas é isso mesmo. Não é nem por economia, é por referência. É para levar, carregar daqui para lá a essência e a referência da 197 Burger. Como que vocês me conheceram? No Instagram, é, apareceu, acho que em forma de patrocinado, e aí eu sou muito ressabiada para essas coisas. Eu morro de medo dessas coisas, entendeu? Aí eu peguei e te mandei uma mensagem no Instagram, pelo direct. E você me respondeu, me ajudou. Sem eu não era só aluna, não era nada. Eu olhei para a cara dele e falei: Meu, quem que responde um ser que apareceu do nada? E você me respondeu, não só me respondeu, como você tirou a minha dúvida, você respondeu a minha pergunta mesmo. E aí abriu, na época, era. Ai, tinha um nome. Não era o mapa do valor ainda, é o aquecimento que você faz, mas eu não lembro qual que era o nome da época, porque você Era muda um os nomes de vez em quando. evento de 3 Era um aulas. evento. Era um evento. E aí eu participei desse evento. E aí eu queria fazer o curso. Ele falou assim: a gente não tem dinheiro. Eu falei: eu sei. Falei: mas o mês que vem é meu aniversário, então eu quero de presente de aniversário. E foi assim, foi desse jeito, mas foi porque você me respondeu, porque eu sou muito ressabiada, eu sempre acho que por trás de alguma coisa tem alguma mentira, entendeu? E ali eu vi que não era. Tanto que eu já renovei o mapa do valor, né? Eu já fui, já vou e vou renovar quantas vezes for necessário, entendeu? Então foi assim, foi dessa forma. Ah, show de bola. E aproveitando para entrar nessa, eu tenho descoberto, tá? Nessas entrevistas, algumas coisas com os alunos. E às vezes até em conversas assim pelo WhatsApp, de alunos que às vezes viam lá, tipo, uma aula minha, alguma coisa minha dentro do mapa do valor, que eles falavam assim, puxa, mas será que isso funciona? Será? E ficavam naturalmente, né? Ficavam com medo de aplicar algumas coisas. Porque pensava, puxa, se eu fizer isso aqui, eu tô arriscando, né? O meu faturamento, minhas vendas. Teve algum momento em que vocês viram alguma coisa dentro do mapa do valor que vocês falam assim, putz, será? Na verdade, várias, tá? Tem hora que eu falo assim, eu falo, o Henrique, ele pensa fora da casinha, né? Fora, totalmente fora da caixinha. Mas teve vários. É, quando uma coisa que também não é muito de pensar fora da casinha, mas que me ajudou muito, que foi você, quando você falava assim para mim, você tem que aparecer. Vocês têm que aparecer. Eu falava, qual a lógica? O que vai mudar eu aparecer se é o lanche que as pessoas vão comprar?
Não é. Aí você falava, e eu falava, mas Henrique, a nossa cozinha ainda não é a melhor cozinha, a nossa forma de falar não é. Você falou comigo e falou assim, Vanessa, antes feito do que perfeito. E essa frase eu carrego para mim. E às vezes, quando eu tô meio assim, ele fala assim, ei, antes feito do que perfeito. Então, assim, são coisas que você acha que não. E depois que a gente começou a aparecer, depois que começou a alimentar o Instagram, muda muito, muda muito. Quando você fala assim para mim, mexe com a experiência do cliente, o que eu tô doida para fazer é daquela caixa que vai com coisas dentro, que eu não vou lembrar o nome agora, que tem uma aula lá, com um brinde diferente, com coisas diferentes, uma caixa surpresa que até que a tua foi com Box. luz. É isso, a box. Eu sou louca para fazer ela. Eu vou fazer ela. Eu vou fazer, porque eu sei que vai dar certo, entendeu? Mas é algo que eu falo assim, gente, mas como que isso vai dar certo? Mas eu vou fazer. Então, assim, tem várias coisas que você coloca ali que eu tenho uma lista de um monte de coisa que eu quero fazer. Entendeu? Então, eu acho muito legal. Acho umas ideias muito ousadas. Entendeu? O combo da Barbie, por exemplo, né? Falei, meu, um negócio cor-de-rosa. E fizemos, cara, e foi legal, entendeu? Tem que fazer. E aquilo que você falou, às vezes, quando você faz, não é que aquele produto em si vai vender, mas você abre um leque de coisas para pessoas e realmente nosso movimento mudou para caramba. Foi numa quarta-feira, né? Que é um dia que é um pouco mais parado, que a gente quer movimentar mais. E foi um estouro, foi a quarta-feira que mais vendeu. Olha só. E assim, se vocês tivessem que dar 2 dicas para pessoas que, eventualmente hoje têm, uma hamburgueria ou quer abrir uma hamburgueria, ou tem hamburgueria, mas está passando por dificuldade, pensando em desistir, que não consegue crescer, que dicas você daria? 2 dicas que vocês dariam para essas pessoas que eventualmente não têm lucro, não conseguem ver dinheiro, enfim. Eu vou falar uma. Manda. Nunca desista. Nunca. Foco e força. Porque a gente quase desistiu, tá? Foco e força. Mas nunca desista. A gente quase desistiu. Teve épocas de eu olhar para ele e pagar e falar assim, meu, desencana. A gente é bom em várias coisas, manda currículo e vamos lá, porque não vai. E outra coisa muito importante, conhecimento. Conhecimento é tudo e o conhecimento ninguém tira de você, ele é seu. E não é porque o conhecimento é na área da hamburgueria que você não aplica em outras áreas. Não. O conhecimento, ele é moldável, ele é moldável. E isso eu falo desde sempre, desde que eu trabalhava CLT em concessionária, sempre, eu sempre quis aprender tudo. Eu nunca fiquei presa, tanto que aqui na hamburgueria, Henrique, os nossos funcionários, eles não ficam presos em uma área só. Todo mundo aqui sabe fazer tudo. Eu tenho quem sabe embalar, quem sabe montar, quem sabe fechar o caixa, quem sabe tirar pedido, porque eu acho que o conhecimento ele enriquece. Então eu acho que é a principal chave, o conhecimento. Falando até um pouco mais, sobre isso de essa desconfiança que eu creio que seja muito natural, né, das pessoas, né. Tem gente que me conhece já há um tempo, tem gente que me conhece há pouquíssimo tempo, e infelizmente acho que para qualquer ramo, né, a gente sempre tem aquelas pessoas que estão ali de verdade, com um propósito, assim como tem aquelas que não estão, simplesmente não estão vendendo fumaça, né. A gente tem exemplos disso em hamburgueria mesmo. Hamburgueria que Sim, promete, que fala que tem catupiry, mas coloca aqueles creme de gordura vegetal nojento. Ela vende uma coisa e entrega outra, né. Então exato. acho que todo ramo tem isso. E você até falou que as primeiras impressões, né, melhor, não digo as primeiras impressões, mas logo que você me conheceu, você ainda também ficou com essa dúvida, né. Eu fiquei. Não foi porque você não passava credibilidade, mas é porque a gente já acostumou a levar tanta lenhada de coisas via internet, entendeu? A rede social, ela tem dois caminhos. Ela pode ser muito boa, mas ela pode ser destrutiva, ela pode acabar com tudo, né? Então a gente vê tanta coisa ruim, a gente se acostumou, o ser humano se acostumou a ver coisa ruim, né? Então você fica com um pouco de receio.
Surgiu, mas a coragem foi maior do que o medo, entendeu? Era o que a gente tinha, assim. Eu falei para ele, falei, Ricardo, vale a pena, eu quero arriscar, eu quero tentar. E ele comprou a ideia comigo, ele comprou a ideia comigo, claro, né? Deixei de ganhar presente de aniversário dele, então ele falou, tá fácil, tá melhor do que ela me pediu um presentão. Mas foi o melhor presente que eu podia ter me dado. Show de bola, gente. Ó, eu fico muito feliz pela jornada de vocês, pela história de vocês. Aliás, dando um spoiler aqui, tá? Hum. Vocês vão ser os primeiros a saber, nesse momento, né? Depois que o vídeo estiver editado, eu não sei nem se isso vai para edição ou não, tá? Tá, Mas entregando para vocês o seguinte: tem uma parada nova no tráfego. E eu vou, no primeiro momento que der, eu estou testando ela. Primeiro momento que der, eu vou colocar à disposição dos alunos. ai, que maravilha. Ó, por enquanto, tá? Por enquanto, tá parecendo, com perdão da palavra, muito foda. Beleza, gente? Beleza. Então, ó, quero agradecer de coração, tá? De coração. Então, gente, meus parabéns. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei como que tá corrido. Norma, Deus, beijo no coração de Amém. vocês e Sempre sempre avante. 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 Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.